Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso 17º dia, onde nós vamos abordar hoje a questão de padrões de comportamentos tóxicos. Ontem nós falamos aqui, eu coloquei o computador aqui embaixo, vocês vão ver muito eu olhando nesta direção. A gente está em trânsito, então não estamos no escritório, certo? Então estamos apenas seguindo aqui a mentoria dentro daquele padrão dos 45 dias, certo? E nos descritivos, analisando aí, hoje, no 17º dia, padrões de comportamento tóxicos. Ontem falamos sobre a influência do medo no sucesso. Nós estamos na segunda fase, que é a desconstrução de bloqueios, certo? Então, deixa eu mudar aqui, deixa eu ler. Deixa eu pegar nossa Bíblia aqui. Está aqui nossa Bíblia. Certo? Vamos lá. Efésios 4, 31, 32 diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aqui a gente vai orar, mas aqui a gente vê muito claro a necessidade de abandonar alguns comportamentos e substituir por outros. Então quando você lê esse trecho aqui, esse trecho da Bíblia que está em Efésios, ele já te mostra o que tem que fazer. Então ele fala, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Livrem-se. Então está constatado que existe. Então é para você se livrar. Quando você vai se livrar, você está fazendo o quê? Uma mudança de hábito, uma renovação pelo ouvir. E isso vem de encontro a tudo que nós temos falado nesses dias. Mas olha, vamos estar orando. Vamos apresentar nosso dia a Deus nessa manhã. Fechemos os olhos. Senhor Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve, porque a Tua graça e misericórdia estão conosco. Pai, somos gratos a Ti e Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos porque aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e à nossa mente, Pai. Por isso, Deus, nós nos conectamos ao Teu Espírito Santo nesta hora. Pedimos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Perdoa todo pecado, transgressão, iniquidade, consciente ou inconsciente, Pai. Abençoa-nos nesta hora, eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai. Capacita-nos, ó Deus, com as ferramentas para que a gente faça essa reprogramação mental, para que a gente faça essa mudança, Pai, essa ativação. Senhor Deus, obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te rendemos graças, te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá. O computador saiu aqui. Vamos lá. Hoje é o 17º dia, certo? E o número 17, ele está associado à vitória e libertação. Então, no dia 17 do segundo mês, a Arca de Noé repousou no Monte Ararat, simbolizando o fim do dilúvio e o início de uma nova fase, Gênesis 8:4. Então, esse número é visto como um número de superação, representando a capacidade de vencer as dificuldades e iniciar um novo ciclo. Então, aqui, a cada dia, a cada lição, a cada estudo que você, alinhado ao seu propósito, você tem feito, então você está superando. Você decide, você ativa, você aprende, você exercita, você corrige, você ajusta, você analisa, você repete, você segue em frente, você tem sucesso. Então, hoje nós vamos falar sobre a desconstrução de comportamentos que são tóxicos, de padrões que a gente não percebe e que nós temos que nos libertar. Nós temos que trabalhar um novo recomeço. Então, que cada dia seja um recomeço, mas no entendimento, um recomeço onde você possa
dentro do reconhecimento, da tomada de consciência, a mudança de hábito pela verdade, a ativação, a motivação, motivos para a ação, você construir o que você quer. Como? Investindo em você, trazendo equilíbrio espiritual e corpo. A gente sempre tem falado aqui da harmonia de você caminhar, comer com propriedade, alimento saudável, pesado, você entendeu? Fazer as tabelas nutricionais, ganho, perda de massa, questão do déficit calórico. Então, isso aí tem que estar tudo alinhado. Por quê? Porque você precisa da informação. Você não pode ser mais uma pessoa guiada, levada pelos ventos. Não. Você faz a coisa porque você tomou consciência. Você decidiu. E você governa a sua vida. Você governa a sua mente. Você governa o seu corpo. Então é assim que funciona. É assim que você vai fazer. Você não está mais naquela de, se Deus quiser, se isso. Não. Você constrói a sua realidade. Você governa a sua vida. Tudo é processo, tudo é padrão. É claro que para alguns serão mais fáceis, para outros mais difíceis. O contexto que você está, o ambiente que você está. Agora você tem que tomar ciência. Essa tomada de ciência, o despertar, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre consciência e despertar, para você entender a profundidade, a ligação que isso tem dentro de uma sequência de ações. Quando você pega e passa por isso, você não consegue ser mais a mesma pessoa. Você não consegue ficar mais preso no sistema. Você avança. Então, nós temos aqui, todos esses dias, pela manhã, 5 da manhã, buscado o entendimento, fazendo um método que eu desenvolvi, 45 dias, certo? Onde temos 4 fases e vamos trabalhando fase por fase. A gente está na fase 2. E essa fase, a gente vai trabalhar da desconstrução, certo? É uma situação que a gente vai quebrar vários tipos de bloqueios, amarras mentais e emocionais. Então, gente, nós temos que desconstruir padrões tóxicos, certo? E entender que isso é um ato de libertação para o recomeço. Amém? Então, eu peguei para essa aula pontos que o Tony Robbins falou. A gente pegou um pouquinho também do que Paulo Vieira disse. O que eu quero dizer para vocês? Eu estudo. Dentro desses estudos, nós pegamos a experiência nossa, criamos um método e aplicamos a algumas pessoas em situações diferentes, situações financeiras, emocionais diferentes, pressões, angústias, fatores externos diferentes, para que a gente pudesse validar o método, para que a gente pudesse acompanhar que as pessoas sigam, encontrem as dificuldades, a gente trabalha a superação dessas dificuldades, elas continuem e cada dia encontrando novas dificuldades, essas dificuldades vão gerar saídas, essas saídas elas vão agregar valor ao material. Junto com isso aqui que eu estou falando, existe um material pedagógico que está na plataforma, onde fora a aula que você está tendo aqui, essa live, você tem todo um material didático de apoio, as passagens bíblicas, os textos, como que eu juntei os estudos, as citações. Nós pegamos estudos de Oxford, de Princeton, de Harvard, e agora estamos trabalhando com algumas coisinhas da PUC e da UNB, justamente para quê? Para contextualizar isso. Porque é fácil eu pegar a Bíblia e ler, está tudo lá. Agora, quando eu pego a Bíblia e leio e mostro que uma entidade de ponta fez um estudo de acordo com a luz das Escrituras e esse estudo científico comprova aquilo que está na Bíblia, poxa, é show, é 10. Então é assim que as coisas funcionam, é assim que a gente tem que fazer. Então, o Tony Robbins, certo, que é um grande autor, fantástico, ele fala que os comportamentos tóxicos são hábitos e crenças negativas que limitam o crescimento profissional, que limitam o crescimento pessoal e emocional. Então isso aí limita. O que isso quer dizer? Você tem capacidade para mais,
mas essa situação não deixa que esse mas aconteça. Então você faz muito esforço para pouco, sendo que você tem aí dentro tudo que é necessário para o muito. Então, o Tony, ele fala de alguns pontos. Então ele fala, que eu vou enumerar aqui para vocês, são 6 pontos. Ele fala sobre consciência. A consciência é o primeiro passo para a mudança. E aí, gente, o que eu quero dizer? Eu aqui na mentoria eu falo sobre despertar. Então eu separei sobre despertar-se e conscientizar-se. Então, o despertar, certo? É um momento de percepção, é aquela coisa, aquele insight, ele é profundo. Você fala, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Aí você tem aquela coisa. Então você enxerga algo que antes estava escondido, estava difícil, negligenciado. E agora, como num estalo, num simples passe de mágica, você despertou para uma nova forma de enxergar a vida através de um evento, alguma coisa, a si mesmo, entende? Então, como que isso funciona? Surge de forma súbita ou espontânea. Então, você, ouvindo o que eu tenho falado, me conhecendo, outros testemunhos, minha história de vida, você teve esse despertar. Esse despertar te trouxe o desejo, a vontade. Então, quando nós vivemos em padrões automáticos de trabalho, de rotina, muito difícil, você entendeu? De repente, você dá aquele... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E aí você tem o despertar. Aí você percebe que está insatisfeito com o seu momento. Grato a Deus, sim. Você tem que perceber essa questão da gratidão também. Então, você pega e identifica que você precisa de mudar, de transformar. E no método nosso, no despertar, a gente vem no segundo plano, que é a conscientização, e vem trabalhando dentro de um processo. Então, quando você conscientiza, diferente do despertar, você toma ciência de algo, você analisa de uma forma racional e entende a situação com profundidade. É um passo além do despertar, pois envolve o quê? Uma reflexão e uma tomada de ação. Então, no despertar, você... Nossa, é isso? É. Nossa, é isso. É isso. A conscientização é isso. Por isso, te traz isso, vai segurar isso de você, você perde, você ganha, é assim, é por isso. Então, na conscientização, você vai se envolver na ação. O despertar te mostrou, a conscientização mostra peso, profundidade. Então, leva esforço. Você tem que entender e aplicar o que você percebeu, entende? Então está mais conectado à autorresponsabilidade, autoanálise, racionalidade, entende? Então conscientização é isso. Então você tem que pegar e levar a sua mente a pensar, a desenvolver estratégias e mudanças baseadas nessa percepção. E aqui nós estamos falando como que você, à luz da escritura, com estudos atualizados, você entende que você tem que trabalhar a sua mente, despertando, conscientizando, aplicando, executando e alinhando, ajustando os resultados, as situações. Então, isso é importante. Então, quando você tem o despertar na vida e gera uma insatisfação do momento, das circunstâncias, você ganha uma nova perspectiva. E a partir daí é mais emocional, é disruptivo, é intuitivo. Entendeu? Então o que acontece? A conscientização é o aprofundamento disso. A conscientização, você analisa, você entende, você aplica o que despertou em sua vida. É mais lógico, tem planejamento e é sistemático. Entende? Então,
estava falando aqui, vou falar mais um pouquinho sobre exemplos. Então, no despertar, você percebe que está em um relacionamento tóxico. Na conscientização, você conhece seus padrões de comportamento, entende os motivos por trás deles, busca ajuda e toma medidas para sair desse ciclo. Então, os dois são necessários para o crescimento pessoal e espiritual. Agora a gente fala aqui dos momentos, porque a ideia... Nossa, essa cadeira está chiando, né, gente? Porque a ideia aqui é o quê? É que você aprenda o processo. Que esses 45 dias você tome ciência do passo a passo, do que precisa ser feito, para que você replique, cada dia cresça mais, atinja mais resultados, você flua, as coisas passem por você. Você manifeste o poder de Deus. Tem que ter fluidez com entendimento para que haja a mudança, a ativação, a transformação e venha-se a riqueza, a fortuna, a transformação. Então, deixa eu voltar aqui, certo? Para questões importantes. Como eu disse, tem 6 questões que a gente vai enumerar, que foi identificado pelo Tony Robbins. E fala assim, a primeira é a consciência. Então, a consciência é o primeiro passo. Como eu disse, para a gente é o despertar e depois conscientizar a si. Mas vamos seguir aqui o que ele nos ensina. Então, o Tony ele explica que você tem que identificar padrões. Esses padrões tóxicos é crucial, porque senão você não vai saber usar as ferramentas que nós te damos aqui. Então, os padrões tóxicos, eles criam estados emocionais negativos. Então, são comportamentos que geram emoções como a raiva, culpa, ressentimento, frustração. Isso pode bloquear a energia necessária para o seu sucesso, para a sua felicidade, para os seus ganhos financeiros, para a multiplicação. Entende? Então, isso gera um impacto, mas assim, violento no seu sucesso, nos seus relacionamentos pessoais, com os filhos, com o cônjuge, com o esposo, com a mulher. Então, é complicado isso. Então, o impacto nos relacionamentos e no sucesso ele é percebido. É uma coisa que você pode, espectador que está de fora, olhar e ver uma diferença. Mas quem está no corre-corre, quem está no dia a dia, não vê. Então, você tem prejudicado a sua comunicação, você gera conflito, você afasta as pessoas, você afasta as oportunidades. Então, esse é alguns dos impactos, você entendeu? No relacionamento e no seu sucesso. Então, você não deve culpar os outros, procrastinar, evitar responsabilidade. Você não pode fazer isso porque você vai começar a te corroer por dentro. Você vai procrastinar e vai ter achismo, 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 achismo. E isso atrapalha. Isso é uma âncora invisível. Então, o Tony continua dizendo aqui, a mudança vem da decisão consciente e da ação. Decide e age. Errou, acertou, não tem problema. Acertou, ótimo. Errou, analisa, ajusta o que precisa ser ajudado e repete. Não para, não para. Quanto mais rápido você faz, quanto mais rápido você erra, mais rápido você acerta e sobe de nível. Isso aqui é o importante, subir de nível. Então, ele fala também sobre a questão da fisiologia, que ela influencia os padrões de comportamento. Então, os estados emocionais, eles são moldados pela linguagem que a gente usa, pela fala, por pensamentos e pela maneira como você usa isso no seu corpo. Então, mudanças na postura, respiração e movimentos vão te ajudar a interromper esses padrões negativos. Então, a gente sempre fala, não pode cobrar muito, tá treinando? Tá se hidratando? Tá dormindo? Como é que é? Me conta. Então, você não vai fazer só uma parte, você tem que buscar o equilíbrio. Então, você tem que entender esses comportamentos tóxicos, desconstruir esses padrões. Isso é fundamental.
Então, o Tony fala aqui da fisiologia, certo? Então, esses pensamentos que estão no nosso corpo são moldados por isso, certo? Então, essas pequenas mudanças você tem que pegar e trabalhar, inclusive, para que se mude isso. Hoje, nós temos aí algumas questões que a gente tem que entender como que você pode romper, como que você pode passar por isso. Então, gente, seguindo essa dinâmica aqui, é muito simples, né? Ele teve, desculpa, 6 pontos e agora ele vai dar 5 pontos que está dentro de exercícios sugeridos. Pega o seu papel, sua caneta, sua anotação. Vamos lá. O passo 1, identificar o padrão tóxico. O que está sabotando você? É autocrítica? É a procrastinação? Então, descobre isso aí. Passo 2. Pergunta, mas assim, seja honesto com você mesmo. Que emoção está alimentando esse comportamento? Que emoção está alimentando esse comportamento? Pensa nisso. Passo 3. Substitua imediatamente esse padrão por uma ação oposta e positiva. Então, você tem algo que você quer mudar? Procure colocar no horário, no momento daquele algo, outras coisas que vão desligar você disso. Então, isso é muito importante, certo? Então, substitua imediatamente esse padrão por uma ação, postura positiva. 4. Assuma o controle de sua fisiologia, movimente-se, mude sua postura e fale com entusiasmo. Passo 5. Crie um novo ritual que te mantenha alinhado com o comportamento desejado. Bacana, bacana. Então, o Tony, ele enumera aqui exercícios, coisinhas que você pode fazer. Então, padrões de comportamento tóxico são obstáculos para o sucesso que você nem imagina, obstáculos para a sua felicidade. Agora, o que acontece? Vamos tentar trabalhar, vamos tentar desenrolar isso aí. Então, nós falamos aqui do despertar, certo? E aí, vamos entrar aqui no que são os padrões de comportamento tóxicos. Então, a gente fala aqui de criticismo excessivo, vitimização constante, procrastinação, comportamentos passivo-agressivos, foco em negatividade e ressentimento. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui a gente tem que analisar ponto a ponto e entender que em alguns casos a pessoa que está fazendo a análise, a pessoa que está sendo analisada, elas podem sofrer com essa lembrança. Então isso é muito complicado. Então vamos voltar aqui. O que são padrões de comportamento tóxicos? Então, a procrastinação, comportamentos passivo-agressivos, foco em negatividade, entendeu? Foco em ressentimento. Temos que ouvir sim, mas impor limites. Imponha limites, seja educado, saia da conversa, você não é obrigado a ouvir tudo e todos a hora que eles querem. Não. Agora o que acontece? Quando você pega, certo, e nota que as suas atitudes têm foco em negatividade, tem um passivo agressivo dentro do comportamento, procrastina, vai deixando, e uma vitimização que ela é constante, certo? E aí tem um criticismo excessivo. Bom, essa é a questão. Agora, vamos lá. Nós temos aqui uma situação onde, em alguns casos, nós pegamos e vamos além. E nós falamos aí no privado, só tete a tete, sobre questões sua, aluno mentorado, questões únicas, onde nós vamos juntos, releitura da situação, fazer essa releitura. Fazendo essa releitura, a gente vai te apontar um caminho dentro de um diagnóstico. Então, isso é legal. Então, o que acontece? Quando você pega, certo, e para e analisa, aí você começa,
emocional. Gente, ansiedade, depressão, baixa autoestima. E aí? Você tem que entender que você tem os dois lados. Tem um lado bom, mas tem um lado que as coisas acontecem. Então, esses padrões de comportamento tóxico têm que ser identificados, buscado a raiz, anulado o efeito dele e arrancá-lo da forma correta. Então, isso é importante. Então, a faculdade fez esse estudo, certo? Que foi o Harvard Medical School. Ele diz o seguinte, que o estresse prolongado, ele aumenta o risco de doenças crônicas. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente todo santo dia. Para que você possa estar alinhado, espírito, alma e corpo, para que as coisas fluam na sua vida. Então, não é ter, é ser. E sendo, é ser um imã de atrair boas coisas, oportunidades, dinheiro. Então, assim, não tem nem o que falar. Mas hoje, você está aí, você talvez esteja enxergando uma mudança pequena. Não, ela é assim, é mais um. Só que quando chega num ponto, não é um mais um, é um mais 15, é um mais 70, é um mais 100. Então, a gente tem que nos alinhar a isso. Então, a ciência, Princeton e Oxford, elas mostram que pensamentos e comportamentos tóxicos vão criar circuitos neurais repetitivos, reforçando a negatividade. Então, você está nesse tipo de ambiente, vai ficar esse círculo, essa coisa. Só que o interessante é que diz aqui que o seu cérebro já sabe como agir, mas você tem que lembrar disso aí, entendeu? Então você tem que reverter esses padrões. A neuroplasticidade, ela te permite isso, configurar o cérebro para padrões mais saudáveis. Te faça entendimento que você gosta. Então, vamos começar aqui, certo? Dentro da visão de o peso de nossas ações. Então você tem que refletir e compreender. Então, os padrões tóxicos eles não surgem da noite para o dia. Eles são aprendidos e reforçados ao longo do tempo. Então, se você não tem esse interesse de aprender, de se renovar, vai chegar num ponto que a pessoa que está do seu lado de você não vai ter diálogo, não vai ter entendimento. Justamente por isso aqui. Nós vamos voltar aqui. Então, nós temos que entender tudo que é composto nesse padrões tóxicos. E outra, eu nunca serei bom o suficiente. Acabar com isso. Preciso agradar todo mundo para ser aceito. Não posso mudar se estou assim. Não pode. Não pode ter esse desânimo. Não, não, não. Você tem que estar ciente, firme para irmos além. Então, trabalhar essa questão dessas críticas. Então, quando você segue um padrão de forma consciente, inconsciente, subconsciente, você ativa reações no seu corpo que vão para a sua mente e aí alinhado ao que você está falando, ao momento, você vai criar um padrão que é bom ou um padrão que é tóxico. Entendeu? Então, quando você pega e aumenta o seu cortisol, quando você desconecta essa parte neural, o que, que acontece? Estes hormônios que é do estresse, eles começam a causar irritação, fadiga e doenças. Mesmo que a gente saia e se hidrata, tem todo esse processo. Então, uma desconexão neural é quando o seu cérebro se torna resistente à mudança, dificultando a tomada de decisão. E isso lá está acontecendo, lá está acontecendo. Então está girando. Então, quando a gente está pensando aqui, tem pessoas fazendo, realizando. Então, vamos orar nesse sentido. Coloca as suas mãos no local onde você sente dor, onde você precisa realmente da direção e da unção de Deus. Então, vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti agora. Visita, Pai, visita lá as nossas unidades. Traga renovo, traga cura,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu sou grato a Ti por isso. Bendito, santo e amado de Israel. Então, Senhor Deus, a gente tem que pegar e, através da Sua graça, sermos condutores aqui. Então, Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, conduza-nos, livra-nos de todo acidente e incidente, e se conosco, agora e sempre, de eternidade em eternidade. Amém. Então, quando você entende esse processo dentro da desconstrução de um produto, a gente trabalha com o que tem, mas dependendo da diferença, gasta-se, investe-se para melhorar, para criar uma mudança. Você está aqui por isso, para melhorar, para aplicar esta mudança. Então, você entende que quando a gente sai dos padrões, as coisas mudam. O aumento do cortisol, certo? A desconexão neural. Então, isso tudo muda, isso tudo afeta. Mas você acordando cedo, ouvindo, orando, em alguns casos jejuando, mas correndo, fazendo uma caminhada, dando esse fôlego, é muito bom, certo? Aqui a gente fala sobre quando quebramos esses padrões. Então, a liberação de dopamina e serotonina acontece quando você tem essa superação, não antes nem durante. Então, quando você tem isso aí, você chega lá com o projeto, certo? E fala, feitura, eu tenho essa e essa área, eu quero fazer esse documento, quero fazer aquilo. Vai te dar o que precisa ser feito, você leva os trâmites legais. Pronto, é seu. Aí você pega aquilo que você quer e começa a usar. Começa a usar. E sempre tendo o coração ensinável, tratado, para aprender, para mudar. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender, toda vez que eu vou falar de números aqui, eles me travam. É complicado isso. Então, o número 17 está associado à vitória e libertação. Mas ele está interligado um com o outro. Não, aí eu vou ter que vir, dar a volta, dependendo do lugar onde estou inserido, rodar muito. Então vai ter que deixar pronto para Uber, rodar, ter algum pessoal direcionado isso aí, certo? Então, vamos retomar aqui com o Tony Robbins. Vamos retornar aqui. Então, o que ele diz? Ele acredita nessa influência, tá, da fisiologia, dos padrões de comportamento. E estamos firmes. Estamos firme. Então, uma das coisas que o despertar ele pega e faz é o quê? Colocar com que você tenha muitas atividades. E tendo essas atividades, vai sobrar tempo para a gente fazer as coisas. Então, é o despertar. Então, despertar é um momento de percepção inicial e profunda, em que a pessoa passa a enxergar algo que antes estava oculto ou negligenciando, como um estado que esteja desperta uma nova forma de enxergar a vida, um evento ou a si mesmo. Então, a gente numerou características aqui. Então, surge de forma específica ou espontânea, embora possa ser provocado por algo, por uma conversa, um gatilho, entendeu? Uma leitura, um evento significativo. Então, isso para mim já é interessante. É emocional, muitas vezes espiritual, gerando um impacto forte. É como acender uma luz em um quarto escuro, revelando algo que sempre esteve lá, mas que não era moldado. Está relacionado à descoberta de uma próxima estrela. Então, a verdade, através do Simpson, tem cumprido parte da arte, tem cumprido parte do que o estudo original deseja. E vamos para cima, vamos para cima. Então, conscientizar-se, você pode ter a conscientização normal que você precisa por ter uma vida regrada, esforçada. Então,
Coloca tudo isso. Então, o que são as características? É um processo contínuo que exige força consciente para analisar de forma nacional e entender em profundidade. É um passo a passo além do despertar, que vai envolver reflexões e ações. E a gente está aqui para isso. Então, a parte característica, ela vai levar a que a gente pense e como nós tomamos, certo, algumas atitudes baseadas nisso, você precisa então ter essa ciência, ter essa percepção, certo? Então, vamos aqui falar sobre um texto, o despertar sem conscientização. O despertar sem conscientização pode levar a insights momentâneos, mas sem mudanças práticas. A lanterna vai te causar isso. A outra iluminação, isso. O que compensa? Às vezes compensa XY do que 3Y. Só que cada um sabe de si a postura, como fazer. Então, vamos aqui, certo? O que é os padrões de comportamento tóxicos? A gente falou aqui. Isso. Então, a gente olhou aqui algumas questões aqui. Nossa, muita coisa. A gente, então, dentro do exemplo que foi dado, as coisas que faltaram, a gente vai anotar para depois estar fazendo isso aí para Mary. Uhum. Tô olhando aqui o material, porque algumas coisas a gente salta, porque na plataforma você vai dividir uma sequência 3, 4, 5 horas. Aí nós vamos traçar uma estratégia. E se tratar dessa estratégia, vamos executá-la, vamos ter as terminativas. Então isso é fundamental. Então, você já teve esse despertar sem quantização, que vai te levar aos mesmos que você já foi. Mas você pode também ter um despertar e de uma forma forçada, se uma conexão emocional é profunda, você procurar novos caminhos, seus caminhos. Então, quando a gente ouve, desperta, você percebe que está em um relacionamento tóxico. Então, não é a pessoa que está ouvindo, é a pessoa que falou. Então, você tem que ter essa construção, esse caminho aí para não ter problemas. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão dessa toxicidade que está aí, mas aqui é um trecho na BR, que ele é muito fácil. Então, a BR é uma estrada que corta o Brasil e você tem aí na sua mente uma estrada que você está cortando esses assuntos no Brasilzão, na sua cidade, no seu município. Nós vamos entender que com a globalização, com a democratização dos meios de comunicação da farmácia, se torna fácil. Então você pode pegar o seu material e trabalhar, que as coisas vão acontecer. Então, os padrões, eles são muito interessantes. Então vamos lá aqui, ó, despertar, conscientizar-se, certo? Não está aqui, mas vamos lá. Vamos pegar os outros que foram aplicados para a gente, para que a gente possa fazer. Então,
O despertar sem conscientização pode levar a um insight momentâneo, mas sem mudanças práticas. Então você tem que ter um insight momentâneo, se esforçar para a mudança. Isso acontecendo, você começa a receber, o giro começa, você começa a entregar ali, descarregar ali, e aí vão vir novas situações. Então é assim que a gente tem que fazer. É assim que nós temos que começar. Então, o que acontece? O despertar sem conscientização pode levar a insights momentâneos, mas sem mudanças práticas. Então, a conscientização, se um despertar inicial, pode ser superficial ou fornecida sem uma conexão emocional profunda. Então, você tem que entender o seguinte: quando você desperta, você percebe que está em um relacionamento tóxico. Quando você se conscientiza, você reconhece os padrões de comportamento, entende os motivos por trás deles, busca ajuda e uma tomada de decisão para você sair deste ciclo, mesmo que seja para outro lugar, outro trabalho, outras coisas. A decisão é sua. Sempre comece e termine em você. Então, para vocês tem que ser muito claro, muito claro. Então, nós já identificamos aqui que esses padrões de comportamento tóxico, eles envolvem aí um foco em negatividade e ressentimento, procrastinação, vitimização constante, criticismo excessivo pelos si e pelos outros, entendeu? Comportamento passivo-agressivo. Então, isso aí é o que você vai analisar, vai desconstruir para a gente seguir aqui, porque você tem que fluir, não pode ficar parado não. Entendeu? Então, as consequências negativas, as emoções, ansiedade, depressão, baixa autoestima física, problemas de saúde, hipertensão, insônia, doenças autoimunes, estudos de Harvard, entendeu? Medical School demonstra que o estresse prolongado aumenta o risco de doenças crônicas, dificuldade de tomar decisões, falta de foco e perda de oportunidades. Onde você está? Você está em total silêncio. Por quê? Até o cachorro aqui vai latir em outra língua. Entende? Então você tem que captar isso aí. Então a gente falou sobre as consequências negativas das emoções no físico, no espiritual, na financeira. Pegamos como base a análise de caso uma situação e não deu certo, mas tudo bem. Então, gente, o que acontece? Você precisa refletir para ter uma compreensão, para que essa situação tenha um peso. Com esse peso, você vai entregar, você vai mostrar, entendeu? Então, as coisas, elas podem até parecer difíceis, mas não são, porque você já está preparado. Então, você não tem mais essa situação. Você não é mais o mesmo, entendeu? Hoje você é outra pessoa. Então você treinou, você aplicou. Isso vai ser percebido no ambiente que você está. E sendo percebido, poxa, as coisas acontecem. É o ser para ter. Quando você recebe essa percepção pela sua mudança de postura, pela sua mudança da fala, as pessoas percebem, mas elas não identificam o que é. Então você tem que ficar atento. Então, as crenças a gente conhece, aquelas coisas. Não posso mudar, já sou assim. Como é que você ensina um truque novo para cachorro velho? Então, eu nunca serei bom o suficiente. Isso não é para mim. Então, eu preciso agradar todo mundo para ser aceito. Tira isso. Ora. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira, me ajuda a tirar isso. Me ajuda. Você não pode ser uma pessoa chata, uma pessoa de pecuinha, não. Você tem que pegar e entender isso. Então, as reações no corpo a gente já sabe, né? Tem a parte da desconexão neural, onde o cérebro vai se tornar mais resistente à mudança, dificultando a tomada de decisão.
A gente não quer que dificulte a tomada de decisão, mas a gente quer que tenha uma tranquilidade, hora de remédio, hora de comer, que tenha toda essa questão. Então, quando que você quebra esses padrões? Quando você tem uma liberação de dopamina e de serotonina, você promove um bem-estar, foco e energia. O fortalecimento da resiliência, certo? Ela vem, assim, é uma neuroplasticidade que permite a criação de novos caminhos neurais saudáveis. Então, a neuroplasticidade, ela faz isso. Você aprende aqui. Então, muitas vezes pode ser algo que você já viu, mas não na roupagem que a gente está apresentando. E aí você faz isso aí. Então, nós vamos, posteriormente, certo? A gente tem que estar junto. A gente vai trabalhar a questão de liberações de dopamina e serotonina, fortalecimento da resiliência. Então, a neuroplasticidade, ela permite a criação de novos caminhos neurais saudáveis. E a primeira é produzir bem-estar, foco e energia, vai trabalhar nessas áreas. E isso começa a vender, começa a fazer. A hora que você menos se dá conta, você conseguiu emplacar. Então você vem fazendo devagar, porque você não está fazendo para o seu chefe, para A, para B, não. Você está fazendo para você. Então você tem que estar aí. Você tem que estar aí, você tem que entender esse comportamento seu. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Identificação e diário de padrões tóxicos. Pega o seu papel, a sua caneta e anota. Anota. Você tem que identificar, você entendeu? E é diário esses padrões tóxicos, ok? Aí você vai deixar lá informado. 2. Para cada padrão tóxico identificado, crie um comportamento positivo como substituto, para que você não possa ficar com a mente presa num lugar e também ficar enchendo as coisas. Não, você tem que ter fluidez. 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 Aí as coisas vão ser natural. A riqueza deixa de ser um processo excessivo de controle de ter e passa a ser algo que vai fluir, que vai ser tranquilo. Então, dentro dessa narrativa, certo? A gente viu aqui como que você pode pegar e trabalhar esse processo todo do despertar, a reprogramação que a gente está fazendo, como que nós vamos encaixar as coisas. Você já sente, você não é mais a mesma pessoa de 16 dias atrás. Então isso mudou. Então você vai substituir esses pensamentos por pensamentos saudáveis, coisas que edificam. É ótimo música, mas trabalha agora, conclua essas situações para que você não tenha problema. Então, quando você vê em Atos 9, você vai ver lá como que foi a transformação de Saulo em Paulo. Antes, um poliglota, um consciente, ele pega, você entendeu? E abandona esses comportamentos. E aí sim, ele se prostra. E aí, através de um pedido, existe a mudança. Então hoje pode acontecer um dia? Pode. Pode nunca acontecer? Pode também. Mas vamos falar aqui focado, porque você querendo, você pode vir aqui assistir gratuitamente os 45 vídeos. Esses 45 dias é um para cada dia, está tudo dentro do alinhamento para que a mentoria funcione, para que a mentoria siga o fluxo. Então você tem que entender isso, tem que ficar claro, tá? Então, isso aí é uma coisa bacana, entendeu? Então, o Marçal ele diz que quando você abandona crenças, essas crenças limitantes, comportamentos tóxicos, você automaticamente vai ter sucesso. Não é fácil, mas também não é difícil, entendeu? Então, a mudança ela começa com o despertar e a consciência. É a decisão de agir. Agir.
Você precisa entender que nós estamos aqui trabalhando uma questão, certo? Através de conhecimentos da psicanálise, através de conhecimentos de programação, algoritmo estruturado, fazendo formas para que você reprograme o seu cérebro. Nesses caminhos você fala assim, opa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Testa, cuidado, tá? Tem que saber como testar. Fazendo isso, você vai pegar e construir. Então, a mudança ela vai acontecer quando você já despertou, quando você já se conscientizou e quando você está aplicando e validando o método na sua vida. Entendeu? Então, você é responsável pela vida que você vai construir. Não é eu. Eu estou aqui com você, te acompanhando, para que você, comprando os meus erros, você aprenda. Você não tem que passar pelo que eu passei, você tem que começar da onde que eu parei, da onde que eu estou. Então vai ter uma ascensão, vai ter toda uma situação. Então, você é o único responsável pela vida que você constrói. Então, mudanças são difíceis, mas necessárias para alcançar, entendeu? Alcançar novos resultados. Mais coisa que os amigos estão falando. Você é responsável pela vida que constrói. Mudanças são difíceis, mas necessárias para alcançar resultados extraordinários. Então, a gente vai encaminhar isso aqui. Então, quando você observa ali a Lei 25, Recris, o que você entende? As 48 Leis do Poder é um compilado, é um livro poderoso que tem que ficar lá, que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas fora isso, é um sentido de provisão, é um incentivo que você sente, aquilo é bom. Então, no contexto da desconstrução que a gente está falando hoje, sobre desconstruir padrões de comportamento tóxicos, você pega e vê isso muito. Em algumas séries, você vê isso muito em outras questões, e quando você está com a mente afiada, você vê que o negócio é bom. Então, no contexto de desconstruir padrões de comportamento tóxico, você vai entender que essa lei dos 48 leis do poder, ela nos ensina que somos capazes de abandonar comportamentos destrutivos que não refletem quem a gente deseja ser. Então você tem que entender que é possível sim você reescrever sua história todo santo dia, toda hora. Isso seria ótimo, mas não é. Não é assim. Então, nós podemos usar um conceito que está lá nos Segredos da Mente Milionária, que diz o seguinte: se sua motivação para adquirir dinheiro ou sucesso vem de uma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo a si mesmo, seu dinheiro nunca lhe será felicidade. Então isso aí é a pancada, já é o povo pressionando, já é as coisas. Então, o que acontece? Trabalha com o que você tem na mão, pensa e tendo esse entendimento, esse desejo, firma-se uma parceria, todo treinamento, e aí as coisas vão fluir. Por quê? Porque você está tendo despertar, a conscientização, está tomando decisões e está tendo as executivas que vão resultar nas terminativas. Então, isso é fundamental. Você não pode pegar e ficar limitado, parando de forma nenhuma. Estou aqui pegando material é diferente. Então, eu vou pegar e colocar na plataforma, vou citar. A gente trabalhou nesse sentido e principalmente focou dentro de uma construção durante o dia, certo? Em coisas específicas.
café da manhã, almoço, tarde, jantar, ceia. Eu amo fazer isso. Então, a esposa sabe fazer, mas ela tem a ciência de que aqui nós fazemos. Tem todo um cuidado, tem tudo isso. Então, você pode ver a gente devagar fala, mas aí a gente volta para o que importa. A gente volta por aquilo que a gente precisa. Então, é uma estratégia também. Você tem que conhecer essa estratégia. Em nome de Jesus, você tem que aplicá-la. Então, nos segredos da mente milionária, diz o seguinte: se sua motivação para adquirir dinheiro ou sucesso vem de uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, seu dinheiro nunca lhe trará felicidade. É complicado isso aí. Então, o que acontece? Dentro de uma história, de um contexto, aconteceu isso. Nós podemos pegar e trabalhar isso aí, ser uma coisa hilária, ou a gente deixar sério e ir pegando, ajustando devagarzinho, entendeu? É muito bom as coisas, é muito bom o fluir, mas precisa que as coisas tomem um rumo diferente. E nós estamos aqui buscando o entendimento deste rumo, com pequenas ações que vão fortalecer, que vão fazer com que a gente realmente esteja muito tranquilo. Muito tranquilo. Gente, a gente parou aqui, pensou um pouquinho, certo? Vamos estar encerrando, certo? Focando que a gente vai agora trabalhar e pensar na construção do almoço, da ceia, do jantar, do café da manhã, fazer todo um cálculo. Então, poucas pessoas fazem isso para cuidar do seu corpo, que é o único que você tem. E você se permite entrar em situações onde você está se sabotando. Você tem que aprender a ouvir e dizer não. Não. Precisa. Como que você vai fazer isso? Você não vai receber o sim da pessoa. Não é complicado. Pode até receber, mas é um processo. Entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o despertar, conscientizar, a diferença essencial, as coisas relacionadas a gente. Estou aqui olhando. Bom, então o despertar é a conscientização já levou a outros padrões, outras sequências. E vamos estar o quanto antes com você, filha. Então isso é importante. Eu quero organizar essa semana, amanhã, filha, olhe, porque amanhã eles devem enviar o contrato. Analisamos, amarramos e vamos para cima. Então, é isso que é a lógica, é isso que nós vamos construir. Então, aqui a gente fala de bobs, girafa, que é mais assim. A gente fala de outras, eu acho que a gente não deve, né? Mas eu sei que foi juntado o máximo que podia juntar. E foi-se resistente. A aplicação da força não é no mesmo lugar. Você acha que é, mas você e a Terra ambos estão em movimento. Então tem que tomar esse cuidado para pegar e fazer isso. Então, o que acontece? A gente vai depois editar algumas ações. E para isso, temos que orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, somos gratos por tudo
e pedimos, fala na nossa mente, fala no nosso coração, Pai. Ô Santo e amado, Santo e amado, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Então deixa eu pegar enquanto você. Ok, vamos ver aqui. Se a gente pode pegar isso aqui. Ok. Bom, fechamos aqui. Vamos orar. Deus de amor, Deus de Pai, te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom, pela oração que o Senhor faz. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, gente. Até amanhã. Forte abraço. Que Deus nos abençoe.